essa análise preliminar de risco, hoje ela é a primeira etapa da minha análise ergonômica do trabalho, que é o quê? Eu passo um pente fino em todas as situações de trabalho, função por função, coletando todos os dados sobre todos os fatores de riscos existentes que possam existir naquelas atividades, com aqueles profissionais. Então, eu passo um pente fino, tá? Com uma listagem de fatores de riscos ergonômicos. Quando esse meu trabalhador, a primeira etapa é na entrevista, tá? Eu sempre dou uma volta na empresa, mas não para analisar, só para conhecer e ser conhecida. E aí a primeira etapa de fato é a entrevista. Então, na entrevista, durante a análise qualitativa e subjetiva, eu já coleto todas as possibilidades de fatores de riscos. Como? Perguntando item a item dos perigos de ergonomia, das exigências ergonômicas, dos fatores de risco. O trabalhador ele vai me falando de forma qualitativa, eu vou registrando na minha análise. E neste caso é na minha ET, porque como eu comentei com vocês, a primeira etapa da minha ET já é uma análise preliminar de risco. Então eu já vou registrando ali, tá? Quando ele me relata que existe aquela exigência ergonômica no dia a dia de trabalho dele, eu vou a campo para observar isso. Se eu estou dentro de uma ET, eu já vou coletar todas as medidas lá, altura, peso, qualidade da pega, sei lá, tudo que eu preciso coletar com os meus formulários de coleta. Se eu tô numa etapa só de análise preliminar, vai ser mais observacional para eu registrar. Lembre-se, se você está avançando muito na tua análise preliminar, você está entrando numa análise ergonômica do trabalho. Então, assim, a gente tem que ter o nosso limite. E nós, profissionais curiosos, que buscamos, que gostamos, eu acho que a maior dificuldade é impor esse limite, né? Até aqui eu vou na análise preliminar. A partir daqui não é mais uma análise preliminar, é uma análise profunda. E esse limite ele tem que existir para a gente não ficar doido também, né? Mas assim, lógico, a gente sempre doa mais do que o combinado, né? Isso até é bom para o cliente, mas também não tanto, tem que ter um limite saudável, né? Então, coletei na entrevista sobre todas as exigências ergonômicas, todas as que existem eu vou a campo observar primeiro se existe aquilo mesmo e fazer a minha análise qualitativa de profissional, minha análise técnica, para saber se aquele fator de risco realmente existe. O que é um fator de risco? É se aquilo existe no dia a dia. Então, manuseio manual de cargas. Se está manuseando cargas com frequência, esse fator de risco existe. Ele é uma exigência ergonômica. Cargas é acima de 3 quilos, tá? Agora, se é um risco, eu preciso de uma análise para saber. Mas o fator de risco eu sei que tem. Já identifiquei, coloco ali na minha planilha ou no meu Word as características desse manuseio de carga, mas eu sei que existe uma exigência ergonômica, tá? Para eu classificar se é um risco, o nível de risco, soluções de melhoria, eu preciso de uma análise um pouco mais profunda, tá? Feito isso, eu consigo ter um panorama dessa empresa, dessas funções, dessas atividades, de quais são as exigências ergonômicas existentes. Qual é o pulo do gato? Quem é que vai falar para a empresa se ela precisa de uma ET ou não? Ela sabe disso? É você que tem que falar. Se na sua análise preliminar de risco você identificou situações complexas, que você não sabe apontar se é um risco ou não, que você precisa aplicar determinadas ferramentas, ISOs, questionários mais exigentes, ela precisa de uma ET e você tem que avisá-la. Olha, empresa, aqui está a análise preliminar dessas funções ou da empresa toda, no caso, e aqui em amarelo, em vermelho, estão as situações que precisam de uma análise ergonômica profunda para identificar se é um risco, classificar e propor as soluções de melhoria caso necessário, porque a análise preliminar não consegue, nessas situações,
fazer todos esses passos que exige na NR17 e na nova NR1 no PGR, dentro do GRO.